Alguém que você conhece postou uma conquista hoje. Uma viagem, um carro novo, um corpo diferente, um relacionamento que parece perfeito. E por uma fração de segundo, antes de qualquer pensamento consciente, algo dentro de você apertou. Não foi inveja fria, calculada. Foi um aperto rápido, quase involuntário, como se a vitória do outro tivesse tirado alguma coisa de você. Você talvez tenha sentido vergonha desse aperto. Pensou, que feio da minha parte, eu deveria ficar feliz. Mas eu preciso te dizer uma coisa logo no começo, porque ela muda tudo. Esse aperto não é um defeito de caráter. É um mecanismo antigo, cravado no seu cérebro, funcionando exatamente como foi desenhado para funcionar há milhares de anos. Você não se compara porque é fraca, ou invejosa, ou mal resolvida. Você se compara porque o seu cérebro trata a posição dos outros como informação de sobrevivência. E nos próximos minutos eu vou te mostrar o mecanismo por dentro, o que a ciência descobriu sobre onde a inveja mora no cérebro, e o método para você tirar dos outros o poder de decidir se o seu dia foi bom ou ruim. Repara no tamanho que isso tomou na sua vida. Você abre o celular para descansar a mente e sai dele mais cansada do que entrou. Você tinha um plano, uma ideia, um pequeno orgulho do seu próprio progresso, e bastou ver a vida editada de outra pessoa para tudo isso encolher. O que era suficiente às 8 da manhã virou pouco ao meio-dia, e você nem percebeu quem mexeu na régua. Você já adiou contar uma conquista sua porque, do lado da conquista dos outros, a sua parecia pequena demais. Já se sentiu para trás numa corrida que ninguém combinou de correr, com uma linha de chegada que muda de lugar toda vez que você chega perto. E o mais cruel, quanto mais você tenta se atualizar, ver como os outros estão, se situar, mais fundo entra o espinho. Porque não existe fundo. Sempre vai ter alguém com mais cedo, mais fácil, mais bonito. Se o seu valor depende dessa comparação, ele nunca vai estar seguro. Ele vai ser sempre uma bolsa que sobe e desce conforme o dia dos outros. E viver assim é exaustivo, porque é entregar o controle do seu humor para pessoas que nem sabem que estão com ele na mão. E tem uma camada ainda mais silenciosa nessa ferida, a culpa. Por que você não sente só o aperto da comparação? Você sente vergonha de sentir o aperto. Aí entra uma segunda dor por cima da primeira, eu não deveria ser assim. Gente boa não sente isso, porque eu não consigo simplesmente ficar feliz pelos outros. E essa briga interna consome uma energia enorme, uma energia que deveria estar indo para a sua própria vida. Você gasta o dia inteiro se defendendo de um sentimento que é humano, universal, e que todo mundo tem, mas quase ninguém confessa. Enquanto você acha que é a única pessoa quebrada que sente inveja, todo mundo ao seu redor está fingindo, com a mesma competência que você, que não sente. A pessoa cuja vida você inveja provavelmente inveja a vida de outra pessoa neste exato momento. A comparação é uma corrente, e cada elo acha que é o único que está sofrendo. Então, antes de qualquer método, eu quero te tirar essa culpa das costas. Você não está doente. Você está com um alarme antigo ligado, um alarme que confunde a vida dos outros com uma ameaça à sua. E alarme a gente não destrói. A gente aprende a reconhecer e a recalibrar. Então vamos abrir o mecanismo, porque entender por que isso acontece já começa a tirar o poder dele. Reco alguns milhares de anos. Os nossos ancestrais viviam em grupos pequenos, e dentro do grupo existia uma hierarquia. A sua posição nessa hierarquia não era a vaidade, ela determinava quanto você comia, com quem você se relacionava, se você tinha proteção quando as coisas apertavam. Estar abaixo dos outros no ranking era um risco real de sobrevivência. Estar acima significava recursos, segurança, futuro. Então o cérebro que sobreviveu e chegou até você foi justamente o cérebro que ficava obcecado em monitorar a própria posição em relação aos outros. Quem não se importava com o próprio lugar no grupo perdia acesso, perdia parceiro, perdia descendência. A natureza selecionou os comparadores.
Você é neta de milhares de gerações de gente que sobreviveu porque não conseguia parar de medir onde estava em relação à tribo. Aquele aperto que você sentiu no começo do vídeo é esse sistema disparando. Ele não sabe que a tribo hoje tem 8 bilhões de pessoas e que o feed te mostra os melhores momentos de estranhos do mundo inteiro. Ele só faz o que sempre fez, te avisar que alguém subiu, e que talvez você tenha ficado para trás. Mas tem um detalhe da neurociência que é quase inacreditável de tão preciso, e ele explica por que a comparação dói tanto. Em 2007, pesquisadores colocaram pessoas dentro de um aparelho de ressonância e deram dinheiro a elas. A parte do cérebro ligada à recompensa, o estriato ventral, acendia quando a pessoa ganhava, como esperado. Só que os pesquisadores fizeram uma coisa a mais, mostraram para cada pessoa quanto outra pessoa tinha ganhado pela mesma tarefa. E aí veio a descoberta: a atividade de recompensa no cérebro não dependia de quanto a pessoa recebeu de verdade. Ela dependia de quanto a pessoa recebeu comparado ao outro. Receber 100, sabendo que o outro recebeu 50, acendia o cérebro muito mais do que receber 100 sabendo que o outro recebeu 200. Mesmo dinheiro no bolso. Prazer completamente diferente. Isso significa que o seu cérebro, literalmente, não calcula o seu ganho em números absolutos. Ele calcula em números relativos. A sua satisfação não mora no que você tem. Ela mora na distância entre o que você tem e o que o outro tem. É por isso que uma pessoa pode conquistar exatamente o que sonhava e se sentir vazia no dia seguinte, só porque olhou para o lado. O cérebro não estragou. Ele está fazendo a conta relativa que sempre fez. E onde é que a inveja mora, exatamente? A ciência foi atrás disso também. Num estudo de 2009, pesquisadores pediram para pessoas imaginarem alguém superior a elas, alguém com tudo aquilo que elas gostariam de ter. Quando a inveja surgia, acendia no cérebro uma região chamada córtex cingulado anterior dorsal, a mesma região envolvida no processamento da dor. Ou seja, a inveja não é só um pensamento desconfortável. Ela ativa, no cérebro, o circuito da dor física. O seu cérebro processa ver alguém ter o que você quer de um jeito parecido com o jeito que processa se machucar. Por isso a comparação não é leve. Ela machuca de verdade, num nível biológico. E o estudo mostrou o outro lado também. Quando aquela pessoa superior sofria um revés, acendia o circuito da recompensa, o mesmo do prazer. É o que a gente chama de alegria com o mal alheio. Não porque você é uma pessoa ruim. Mas porque, para o cérebro antigo, o outro cair significa você subir no ranking, e subir no ranking sempre foi recompensado. Entender isso é libertador, porque para de ser sobre o seu caráter e passa a ser sobre a sua fisiologia. Você não é uma pessoa pior por sentir. Você é uma pessoa com um cérebro humano, funcionando. Agora eu vou te oferecer uma imagem. E quero ser honesta que é uma metáfora, não física de verdade. Na física, quando você quer medir a velocidade de alguma coisa, existe uma pergunta que vem antes. Velocidade em relação a quê? Uma pessoa sentada num trem em movimento está parada em relação ao trem e a 100 por hora em relação ao chão. Não existe velocidade absoluta. Existe velocidade em relação a um referencial que você escolhe. Muda o referencial, muda completamente o número, sem nada ter mudado na pessoa. Agora traz isso para o seu valor. Não existe um número absoluto do seu valor pairando no universo. O que existe é o referencial que você adota para se medir. Quando você adota o feed como referencial, você está a menos infinito por hora, sempre atrás, porque o feed é a soma dos melhores momentos de todo mundo, um adversário que nunca dorme. Mas o referencial não é a lei da natureza. Ele é uma escolha. E é uma escolha que, na maior parte da sua vida, você fez no automático, sem nem perceber que estava escolhendo. A virada não é parar de se comparar, porque isso o cérebro não deixa. A virada é assumir o controle de em relação a que você se mede. Trocar o referencial emprestado por um referencial escolhido.
E é exatamente isso que o método a seguir vai treinar. O método tem 4 movimentos, e o primeiro é o mais rápido de todos: nomear. Quando aquele aperto chegar, em vez de brigar com ele ou fingir que não veio, você vai dar nome a ele com precisão. E precisão importa, porque a ciência mostra que rotular uma emoção com palavra exata reduz a resposta da amígdala e acende o córtex pré-frontal, tira o sentimento do piloto automático e traz para a razão. Mas o detalhe é este: vago não desarma, preciso desarma. Não adianta pensar tô mal. Você vai completar uma frase inteira: eu estou sentindo inveja do fulano, porque ele tem tal coisa, e o que eu temo que isso diga sobre mim é que eu estou para trás. Repara que a frase tem 3 partes: a emoção nomeada, o gatilho concreto, e o medo por baixo. É esse medo por baixo que faz o aperto doer, e quase sempre ele é uma história, não um fato. Quando você escreve a frase inteira, uma vez, sem reler, sem se corrigir, você faz 2 coisas ao mesmo tempo: tira a culpa, porque você para de fingir que não sente, e tira o poder, porque um sentimento nomeado deixa de te controlar no escuro. É o desarme mais barato que existe. Custa uma frase. O segundo movimento é o que eu chamo de separar o palco dos bastidores. Tudo aquilo que diz para sua comparação tem uma coisa em comum: é palco. É a versão editada, escolhida, iluminada, publicada de propósito. Ninguém posta discussão antes da foto sorrindo. Ninguém posta dívida atrás do carro. Ninguém posta as 3 horas de choro antes da legenda inspiradora. Você está comparando os seus bastidores, que você conhece por inteiro, com traumas, medos, contas e inseguranças, contra o palco dos outros, que é a única parte que eles deixaram você ver. É uma luta desonesta, e você é o único que não sabe que ela é desonesta. Então, na prática, toda vez que uma imagem te apertar, você vai dizer, em voz baixa mesmo: isto é palco. E vai completar com uma pergunta: o que será que tem no bastidor que eu não estou vendo? Você não faz isso para diminuir o outro. A vitória dele pode ser real e merecida. Você faz isso para lembrar que está vendo um recorte, não a vida inteira, e que comparar a sua vida inteira com o recorte de alguém é matematicamente injusto com você. Palco contra bastidor nunca foi uma comparação. Sempre foi uma armadilha. O terceiro movimento troca o referencial de lugar, e ele tem 2 pontas. A primeira ponta é a gratidão comparativa para baixo. Isso não é para você se sentir superior a ninguém, é só recalibração. Por natureza, o seu cérebro só olha para cima, para quem tem mais, ignora tudo o que você já tem e que milhões de pessoas dariam a vida para ter neste momento. Uma vez por dia, você vai fazer o movimento contrário de propósito: listar 3 coisas que já são suas e que 1 ano atrás você ainda pediria. A pesquisa mostra que esse deslocamento de foco melhora o bem-estar de forma real, ainda que momentânea, e momentâneo já muda o dia. A segunda ponta é a mais poderosa: trocar a comparação com os outros pela comparação com a sua versão de ontem. O único adversário justo que existe é quem você era antes. Esse adversário conhece o seu ponto de partida, a sua largada, os seus obstáculos. Ele mede o seu progresso real, não a sua posição num ranking de estranhos. Toda vez que você se pegar medindo distância para os outros, você vira a régua para dentro e pergunta: eu estou melhor do que eu estava? Essa é a única corrida que você pode ganhar, porque é a única em que a linha de chegada é sua. E o quarto movimento cuida da fonte, porque não adianta desarmar o alarme 10 vezes por dia se você fica o dia inteiro dentro do lugar que dispara ele. Aqui não tem mistério, tem higiene. Você vai olhar com honestidade para quais contas, quais perfis, quais ambientes deixam você consistentemente pior sobre a sua própria vida. Não os que te ensinam, os que só te fazem sentir para trás. E você vai reduzir a exposição a eles, silenciar, deixar de seguir, diminuir o tempo, sem drama e sem anúncio. Isso não é fraqueza nem fuga. Você não deixaria uma torneira pingando na sua casa a noite inteira só para provar que aguenta o barulho.
A sua atenção é o recurso mais disputado do planeta, e sistemas inteiros foram construídos para prender você exatamente no ponto da comparação, porque comparação gera tempo de tela. Escolher onde você coloca os olhos é escolher qual referencial entra na sua cabeça. Um plano prático para os próximos 7 dias, com o passo a passo de nomear, separar o palco do bastidor, virar a régua para dentro e limpar a fonte, está no e-book que eu preparei para acompanhar esse vídeo, e eu já te conto onde pegar daqui a pouco. Agora eu preciso ser honesta com você sobre o destino disso, porque promessa falsa é o contrário do que eu quero te entregar. Você não vai parar de se comparar. Esse alarme não tem botão de desligar, ele foi escrito no seu cérebro por milhares de anos de sobrevivência, e ele vai continuar disparando de vez em quando pelo resto da sua vida. Qualquer pessoa que prometa te deixar imune à comparação está te vendendo fantasia. O que muda, e muda tudo, não é a existência do aperto. É o que acontece nos 3 segundos depois dele. Antes, o aperto chegava e tomava o volante, estragava o seu dia, encolhia as suas conquistas, ligava a culpa por cima. Agora, o aperto chega, e você reconhece: opa, meu alarme antigo disparou, alguém subiu no ranking imaginário. Você nomeia, lembra que é palco, vira a régua para dentro, e segue a sua vida. O sentimento continua vindo. Ele só para de mandar. A diferença entre uma pessoa aprisionada pela comparação e uma pessoa livre nunca foi sentir menos. Foi obedecer menos. E obedecer menos é uma habilidade, treinada a um aperto de cada vez, até virar o seu jeito natural de reagir. Então, quando você fechar esse vídeo e a próxima conquista dos outros aparecer na sua tela, e ela vai aparecer, provavelmente ainda hoje, eu quero que você repare no aperto e faça uma coisa diferente do que sempre fez: não brigue com ele, e não obedeça a ele. Só diga, por dentro: eu te reconheço, você é antigo, e hoje quem escolhe o referencial sou eu. Porque a pergunta que organiza tudo isso não é como eu paro de sentir. É quem decide o meu valor. Durante muito tempo foi qualquer pessoa com uma foto bonita. A partir de agora, volta a ser você. Se esse vídeo colocou uma ordem no que era só um aperto confuso, salva ele agora, no seu perfil, porque o dia que a comparação apertar de novo, e vai apertar, você vai querer reler isso, e o algoritmo não te devolve o que você não guardou. Salvar é deixar isso à mão para a próxima crise. E o método completo, com o plano de 7 dias e os exercícios para reeducar o seu referencial no papel, está no e-book O Termômetro Emprestado, com o link aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Cuide da sua mente com o mesmo carinho que você torce para a vida dos outros. Você merece estar na sua própria plateia. E se a comparação já virou uma dor que trava a sua vida, procure ajuda de verdade. No Brasil, o CVV atende de graça, 24 horas, no número 188. Então, quando você fechar esse vídeo e a próxima conquista dos outros aparecer na sua tela, e ela vai aparecer, provavelmente ainda hoje, eu quero que você repare no aperto e faça uma coisa diferente do que sempre fez: não brigue com ele, e não obedeça a ele. Só diga: